Tão importante quanto a mecânica é a documentação de um carro, principalmente se você não for o primeiro dono ou poderá ficar com o carro parado, como aconteceu com um professor universitário em Brasília. Ele só descobriu que o automóvel tem pendências na justiça depois do negócio fechado. As marcas do tempo são evidentes. O automóvel importado ocupa a única vaga de garagem de Georges há 4 anos. É que quando comprou o carro em 2010, não sabia que ele estava penhorado pela justiça e que não poderia circular pela cidade. Prejuízo de mais de R$50 mil que o professor universitário espera receber de volta. Eu paguei várias parcelas para o banco, né? Eu paguei depois em depósito várias parcelas para a justiça, a entrada que eu fiz para a loja, né? E moralmente é danoso, porque eu estou com um bem que não é meu, não está no meu nome, né? E além disso, o banco colocou praticamente o meu nome em um órgão de restrição ao crédito, mesmo sabendo que a justiça, na primeira instância, tinha obrigado ao banco a retirar, né, o meu nome de qualquer órgão de restrição ao crédito. É obrigação do vendedor fornecer informação adequada e clara para o cliente, como prevê o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Informações que George afirma não ter recebido. Ele conta que tenta conseguir uma explicação do banco, mas a resposta é de que a instituição não sabe de nada. Já a concessionária que vendeu o carro fechou as portas. George espera agora que a Justiça dê uma solução para o caso. As últimas decisões da Justiça sobre histórias parecidas responsabilizaram tanto a revendedora de carros usados como a montadora. Em São Paulo, o consumidor vai ser indenizado porque o veículo seminovo apresentou problemas. Nesse caso, não na documentação, mas na parte mecânica. A fabricante foi condenada solidariamente a pagar quase R$16 mil ao cliente por propaganda enganosa, já que ela garantia a qualidade dos veículos. A marca ela passa a ser responsável na justiça quando esse veículo vem com defeitos de fábrica. Esse defeito oculto, ele não foi adquirido na utilização do anterior proprietário, mas era um defeito oculto. Ela também é responsável pelo fornecimento de peças que são necessárias à manutenção desse veículo. Se a marca ela é dona da concessionária, ela também pode figurar no polo passivo da demanda, porque você tem a revendedora sem nenhuma relação com o fabricante e tem aquelas revendedoras que são da própria marca. Essas revendedoras que têm a marca como espelho, acabam trazendo para a marca a sua responsabilização também. Independentemente de defeito, o cliente tem direito de arrependimento e de devolver o carro. Para isso, precisa respeitar os prazos. Quando a compra for feita à distância, são no máximo 7 dias para desfazer o negócio. Quando a venda for realizada pessoalmente na loja, são 90 dias para fazer a reclamação e pedir a devolução do dinheiro. Se for preciso reparação indenizatória por defeitos ocultos, o prazo é estendido para 3 anos. E, por fim, o consumidor tem 10 anos para rescindir o contrato quando o automóvel não estiver em condições de uso. Para não correr riscos e evitar problemas futuros, antes de comprar um carro seminovo, procure informações. Exija do proprietário comprovantes de quitação do IPVA, do DPVAT, certificado de registro com licenciamento de veículo e o certificado de transferência com todos os dados preenchidos corretamente e com firma reconhecida. Georges entendeu bem essas recomendações, mas resolveu usar outra tática. Para ele, carro usado nunca mais. Carro zero e prefiro ficar com prejuízo de 1 ano depois da compra. E a repórter Evne Araújo foi conversar sobre esse assunto com o advogado Walter Moura. Primeiramente, doutor Walter Moura, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Queria começar perguntando, doutor, no caso que a gente viu do Georges aí na reportagem, né? Como se pode descobrir que um carro está penhorado na Justiça para a gente não cair nesse golpe? É uma situação bastante inusitada que a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas está aí a reportagem mostrando que é possível até hoje, em 2015, com tanta tecnologia, com tanta documentação e segurança e tantas autoridades envolvidas no controle de propriedade de um veículo, você ainda conseguir comprar um veículo que está penhorado dentro de uma concessionária. Bom, é uma falta de precaução do vendedor
que permitiu oferecer esse carro e faltou com a informação devida de que o veículo estava liberado para a venda. O que o consumidor deve fazer, lembrando que isso é obrigação do vendedor, é consultar o documento único de transferência e o Renavan. Então você pode ir até o Detran do seu estado, fazer a verificação de qual é a situação do veículo e numa segunda cautela, se você tiver dúvida, você pode pesquisar se o primeiro dono tem processos na justiça com o nome dele. Se tiver processos de execução ou cumprimento de sentença, e lá você vai poder encontrar se existe alguma penhora sobre esse veículo que você está querendo comprar. Quando já foi feito o negócio, né? Quando é inevitável, eu já comprei esse carro, é possível que a gente possa regularizar essa situação na justiça? Bom, se houver relação de consumo ou relação privada, tem uma diferenciação. Na relação de consumo, esse vício é um vício que a gente desconhece. Então, você foi enganado, você pode não só regularizar, como você deve fazer com que essa regularização seja feita pelo vendedor, pelo fornecedor. A obrigação é integral dele. E, além disso, você pode desfazer o negócio se você for induzido em erro. Já na relação de direito privado, vai depender se esse vício era oculto ou não, se você tinha conhecimento ou não. Se for comprovado numa relação entre iguais, por exemplo, você comprar esse carro de um particular que não é uma revendedora, fornecedora, que trabalha profissionalmente com venda de carros, você vai ter que comprovar que no momento da compra você não sabia daquele vício. Se esse vício era conhecido de ambas as partes, a responsabilidade é sua. Para você regularizar, você vai procurar, nesse caso da penhora, qual é o juízo, quem é o credor para quem está sendo devido essa dívida e vai tentar negociar com ele para desonerar o carro. A gente viu também na reportagem que uma concessionária, enfim, foi condenada e a montadora também por responsabilidade solidária, porque deu garantias de que o veículo não ia ter problemas. Num caso como esse, se houver um financiamento, por exemplo, o próprio banco, ele pode também ser condenado numa responsabilidade solidária por fazer um financiamento de um carro que não está nas condições legais. Essa é uma discussão relativamente recente que os tribunais ainda não estabeleceram uma jurisprudência firme, ou seja, uma decisão que está se mantendo. O primeiro ponto é, se eu tenho um veículo, eu paguei por ele. E quando eu pago por ele, eu pago pelo Código de Defesa do Consumidor, como até diz o nosso hoje ministro Herman Benjamin, que é um dos grandes doutrinadores desse país, nós queremos qualidade pelo que nós pagamos. Nós pagamos o valor cheio para que algo funcione bem. Então, se não funciona bem, o primeiro ponto é, será que é justo eu continuar pagando uma parcela de um veículo que está parado na garagem? O primeiro ponto é discutir se esse financiamento deve prosseguir. Se há uma falha de fabricação, por exemplo, do veículo, que não é culpa sua, não foi o seu uso, é uma falha do fabricante, o fabricante vai se defender, mas o banco vai continuar recebendo a prestação? É claro que não. Esse ponto é um ponto que é indiscutível. Agora, as discussões sobre a responsabilidade solidária do agente financeiro é uma discussão nova e pelo Código de Defesa do Consumidor, a certeza que nós temos é que entre o banco, o fabricante e o revendedor, eles são hipersuficientes, eles são agentes econômicos fortes. É mais fácil que o consumidor já saia com a sua indenização, seja quem for demandado, qualquer um dos três, e entre eles, se houver uma responsabilidade de um ou de outro, eles resolvem com ação de regresso. Então, o ideal, se for aplicada a legislação de consumo aqui no Brasil, é que se resolva a obrigação com o consumidor por qualquer um dos agentes envolvidos, inclusive o banco financiador, e depois, entre eles, se houver uma responsabilidade interna, que eles façam ação de regresso. Doutor, nós voltamos daqui a pouquinho com um pouco mais dessa nossa conversa sobre a compra dos seminovos e o direito do consumidor nesse caso. Érica, nós voltamos ao estúdio. Não só quem compra um carro novo tem direitos, é preciso ter cuidado com a compra de seminovos e ficar de olho no que diz a lei. A repórter Evne Araújo continua a conversa com o advogado Walter Moura sobre esse assunto. Doutor Walter Moura, vamos voltar então para essa nossa conversa. E quando entra a responsabilidade do vendedor nessa questão de vendas de seminovos, né? É de responsabilidade dele também algumas informações que devem ser passadas para o cidadão, né? O Código estabelece, havendo a relação de consumo, um rol muito grande de deveres. Esses deveres estão centrados principalmente na transparência. Se houver defeito, se houver uma pequena falha,
além de você não voltar o odômetro do carro, você tem que ter a quilometragem real. Essa transparência é muito importante, eu tenho que comprar realmente o que o carro oferece. Além da transparência, é o dever de qualidade. A qualidade, ela pressupõe um funcionamento adequado. Eu sei que o carro não é 0 km, mas eu sei que o desempenho dele, por aquela quilometragem que ele rodou e pelo ano, tem que ser um desempenho adequado para a realidade mecânica e até de consumo. Então, essas características sobre qualidade, elas vão gerar uma responsabilidade para o fornecedor, caso ele omita alguma informação ou ele tenha, por exemplo, aquele famoso bloco de motor que foi soldado, ele já foi rachado, aquelas soldas que são feitas. Tem um problema muito sério hoje de carro que é batido e na batida, quando é recuperado o carro, o chassi não é voltado para o integral. Ele é soldado com alguns reforços que, por exemplo, o Detran e as autoridades de trânsito não aceitam. Carros que a lataria está reforçada, que o chassi está reforçado. São veículos que, se baterem de novo, eles não oferecem a mesma segurança do veículo original. Isso é um vício de qualidade que o fornecedor tem que explicar, tem que conhecer do bem que está vendendo para colocar para o consumidor. E o outro é a boa-fé, que não diz respeito apenas ao veículo fisicamente, mas às condições do negócio. Você também omitir, você criar armadilhas contratuais, embutir juros, despesas que não estavam combinadas, também constitui uma falha que o fornecedor vai responder. A gente fala muito dessa relação revendedor-consumidor, mas também existe a venda de seminovos entre iguais, né? Entre um cidadão que vende o carro para o outro. É preciso ter muito cuidado também nessa relação de consumo, né? Na relação entre iguais, que é um cidadão comum, é aquele famoso anúncio de jornal. Não quer dizer que se é anúncio de jornal não seja relação de consumo, porque hoje quem tomou conta dos classificados foram as agências. Mas quando um cidadão comum não tem por profissão revender carros, ele, quando vende para um outro cidadão, a relação vai ser regida pelo Código Civil. Não há aquela disparidade de força, quer dizer que são iguais, por isso a legislação aplicada não vai ser a do Código de Defesa do Consumidor, vai ser a do Código Civil. O comprador continua com garantia sobre vícios ocultos, continua como garantia da boa-fé, tudo que está no Código Civil, ele só não vai ter aquela responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, que tem lá no Código de Defesa do Consumidor, assim como inversão do ônus da prova. Alguns instrumentos de defesa lá do Código de Defesa do Consumidor não vão ser aplicados, mas a legislação de consumo ela não é aplicada, mas o Código Civil dá garantia, dá segurança para o comprador também. Lembrando que antes de 1990, todo mundo comprava veículo garantido pelo Código Civil. E essa garantia é importante. O que chama a atenção na relação entre privados, já que você não vai ter a legislação de consumo, é a importância de você fazer um contrato escrito. Se você, inclusive com as concessionárias ou com as revendedoras, você pode exigir um contrato escrito em que você coloque no papel todas as condições que devam ser cumpridas. Especialmente se houver parcelamento, cheque, algum tipo de garantia, tem que estar escrito no papel. A gente vê muito na internet, por exemplo, aqueles sites que fazem a venda de produtos seminovos e tudo mais. Carros, inclusive. Quando se for fazer uma compra, se tem um interesse em comprar um carro, por exemplo, que está fora do seu estado, pela internet, o que o consumidor precisa ficar de olho para não cair num golpe, né? A internet, ela retira a capacidade de nós termos acesso direto, esse contato físico com o bem. Então, quando você compra pela internet, você está, em parte, assumindo um risco. Isso não quer dizer que a legislação não te proteja, mas você está abrindo mão de fazer essa constatação, essa verificação do veículo. Então, boa parte do que é maquiagem para veículos que estão em péssimas condições, a internet consegue, com boa fotografia, tirar essas falhas. Então, por mais que você busque a internet, a grande dica é: não deixe de ter o contato físico, o test drive. Não deixe de fazer um exame físico, essa constatação em loco de qual é o produto. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Justiça. Nós conversamos com o Dr. Walter Moura, que é advogado especialista em Direito do Consumidor